seja para o seu escravizador, o seu senhor, assim como Cristo é para Deus. Como é que ele ama ao próximo como a ti mesmo, escravizando ele? Mas acontece o seguinte, que a sociedade ela precisa de uma muleta psicológica. Certa feita eu discutindo com a minha irmã e tal, e colocando e desconstruindo ponto a ponto da Bíblia, as incoerências, as sandices que tem a Bíblia, ela virou para mim e disse, não, você tem razão, mas acontece que eu não consigo deixar de acreditar porque eu fico apavorada. Ela precisa de uma muleta psicológica. Ela sabe que é tudo mentira, mas ela fica atrelada daquilo porque ela tem um vazio que ela precisa alimentar essa coisa existencial, de por que eu estou fazendo aqui e tudo mais, essas questões existenciais aí. Vítima, e ela aprendeu isso desde a infância, que ela tem que acreditar em alguma coisa. Então, e a maioria do povo é isso. Nós somos projetados, quer dizer, nós evoluímos para termos uma religião. O ser humano evoluiu para ter... E ser liberais, viu? E sermos liberais. E eu não sei até que ponto, Henrique, que isso daí já é planejado por... Eu não quero entrar na teoria da conspiração, mas planejado por um sistema, porque é perfeito para governar idiota, cara. Idiota tem pra cacete. Você discorda, RC? Entendeu? Nós somos projetados para ter esse tipo de... Não fomos projetados, mas que projetado é projetivo. Nós fomos selecionados... A doutrinação é diária. É diária. Mas você vê que se combate, a maçonaria. Mas você vê que se combate a maçonaria, e a maçonaria tem um negócio assim muito legal, que é o seguinte, eles vieram da construção do templo de Irã, que Irã era o grande construtor. E aí o que acontece? Ali, cada trabalhador ele não podia saber quanto o outro ganhava, e aí se distribuía uma senha, existia uma senha. Então, todo o ritual ali é constituído na lenda de Irã, do construtor do templo. Mas, por osmose, o que se teve que implantar dentro dessa sociedade maçônica, né? A matemática, a química, a física. Então, de certa forma, a maçonaria contribuiu e contribui para o desenvolvimento intelectual. Agora, eu queria saber... Mas os luteranos não fizeram o mesmo? Se você pega países de origem luterana... Não, porra. Sim, os luteranos precisavam de entender a Bíblia, de ler a Bíblia. Países luteranos são países que geralmente são mais estudados do que os católicos. Porque eles precisavam ler a Bíblia. Enquanto que católico era o padre quem lia. E eles se desenvolveram mais. Por outro lado, Lutero foi um grande filho da puta. Porque o poder da Igreja Católica... O poder da Igreja Católica estava crescendo tanto monetariamente que o rei contratou o Lutero para dizer assim, você divide a Igreja Católica, que os bens dela serão divididos. Uma coisa é você... Olha, a história foi assim, mas as consequências existiram. É como se você pegasse, por exemplo, monge beneditino. Mas no caso da leitura. E sim, no caso da leitura desenvolveu, inclusive os países que são mais ateus, eram países luteranos, justamente porque eles podiam ler. Enquanto que países católicos são menos ateus, que não liam porra nenhuma, que lia o padre. Até hoje. Isso aí, eu concordo com vocês dois. O Lutero realmente foi um filho da... Não vou nem falar, né? Mas o que ele fez realmente fez diferença. E foi uma diferença boa. Eu vou ter que sair. Eu acho assim que o homem é o exercício que ele faz. Se ele... naquela hora que eu falei assim, não, eu discordo, eu não tinha entendido a sua posição que você tinha falado. Eu tinha entendido de outra forma. Então, concordo plenamente. Estamos sendo projetados mesmo para... A doutrinação, né, perene, né? Você nasce já ouvindo o cristianismo tem que aceitar Jesus, que Deus é o Salvador, aquela coisa toda. Não, eu estou falando sobre a questão biológica. Biologicamente nós... Mas é porque você não compreende, cara. Mas biologicamente por quê? O que o Henrique está querendo colocar. É porque nós temos a tendência a atribuir tudo que a gente não entende ao divino, ao sagrado. Fica mais fácil, você fecha. Nosso cérebro não funciona racionalmente. Não, agora, né, cara? Agora você não, né? Mas antes você acha que sim. Deixa o Gato se despedir, galera. Eu vou dizer uma coisa rapidinho. Eu sou de família católica. Eu vou ter que sair amanhã, eu tô 24 horas de serviço e sexta-feira é puxado. Até a próxima live. Prazer, Dart. Foi um prazer participar da live com você. Prazer, até a próxima. Desculpa aí qualquer coisa. Não, estamos de boa, até a próxima. Valeu. Eu sou, por exemplo, de família católica. Na época que minha mãe me levava para a igreja, eu era adolescente, era criança, depois adolescente. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei há 16 anos atrás, comecei com o Testemunho de Jeová. Só via as partes lindas, só via as partes maravilhosas. Mas eu começava a desconfiar porque não fazia sentido. Mesmo as partes maravilhosas. A partir de que eu comecei a ver realmente o outro lado da Bíblia, as outras partes, foi em canais ateístas. E quando eu vi, eu não neguei.
Eu não fui E quando foi isso? defender Deus. Isso aí tá. Mas quando foi? Desde que começou, acho que uns 4 anos atrás, por aí. 4 anos atrás. Então, mas todo esse caminho até agora, você acreditou, cara. Sim. Então é o seguinte. Não, eu acreditava. Entendeu? Eu acreditava assim, ó. Porque fui doutrinado a acreditar o quê? Que existia Deus. É o que a gente está falando. É o que o rapaz estava falando aí. Só que é tipo assim, ó. Eu não fui defender um livro em nome de um Deus que queria empurrar em mim. Porque mesmo eu acreditando, eu não era convicto. Porque eu ia na missa e eu disse, de onde é que esse homem está tirando essas coisas? Esse padre está tirando essas coisas? Que eu nunca tinha lido a Bíblia. De onde é que ele está tirando isso? Se não condiz com a realidade, o que esse homem está falando? Que nada disso aí acontece, não funciona, a gente vive uma vida completamente diferente. Totalmente. Tá Totalmente. Não tinha repercussão. Mas o que eu quero dizer para você... Assim, tá entendendo? Então, você levou um tempo para chegar a essa conclusão. Mas é igual, por exemplo, os vikings, que não tinha... Eles acreditavam em Thor e tal, não sei o que, lá. Quando os caras se depararam com o eclipse, fechou tudo, escureceu. Eu até entendo, por exemplo, as pessoas falam assim, o Isaac Newton acreditava em Deus, aquela coisa toda. Tudo bem, mas ele não teve acesso à teoria da evolução das espécies, por exemplo. Mas tem muitos cientistas ou poderia dizer... em Deus. Gente, não, mas o cara às vezes até pode dizer que acredita. A dependência. Não, peraí, para. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Vocês se acham muito racionais, beleza? Também achava isso. Nós não somos racionais nesse ponto. Claro que não. A gente age na emoção 99,999% do tempo. Em alguns momentos, alguns lapsos, a gente faz um esforço hercúleo para entender as coisas. Mas Henrique, você entende a metodologia científica? Eu entendo, mas eu preciso de parar para pensar muito.